Quantas vezes você já mandou orçamento e nem teve resposta? Quantas vezes vem aquele cliente que só pede para saber o seu preço e some? Se a sua caixa de e-mail tá cheio de orçamentos enviados e nada de fechar contrato, veja bem, você tem um problema muito sério. Não é seu preço e não são as suas fotos. O problema é que você está vendendo o seu serviço como um produto e não como a solução dos problemas do seu cliente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia de 3 passos para que as suas propostas sejam altamente viáveis. E mais para o final do vídeo, depois de ter entendido toda essa estratégia, eu vou te mostrar o que eu faço para somar com esses 3 passos e ajudar a ter um percentual bastante positivo de propostas fechadas. E aí, pessoal, bora para mais um vídeo bacana? Eu sou Paulo Emura, fotógrafo há quase 30 anos. E nesse tempo todo, eu descobri o seguinte: foto mesmo é 20%. O resto do tempo, os 80% que nos resta, é gerir o nosso negócio, inclusive vender cada vez mais. Afinal de contas, não adianta nada você ser bom no que você faz e não entrar a grana no final do mês, não é verdade? Para nós que trabalhamos com arte, é sempre uma parte mais difícil, mais dolorosa vender. Mas ela não precisa ser tão traumatizante assim. Na verdade, a gente precisa ter uma metodologia e estratégia. Uma coisa que vai pautar todo o nosso vídeo e é extremamente importante é você entender que a gente não pode ficar brigando por preço, e sim por valor. E os 3 pilares que eu vou falar daqui para frente para você entender essa estratégia é o posicionamento, o valor e o processo. O passo 1, que é o passo do posicionamento, a gente tem que entender que, na maioria das vezes, a gente se apresenta como fotógrafo de retrato, fotógrafo de produto, fotógrafo de casamento, fotógrafo de newborn, fotógrafo disso ou daquilo. Você fica falando o seu segmento porque você acha que o cliente vai se importar com isso. Mas, na verdade, o cliente vai te colocar na prateleira junto com os outros que ele está cotando. Na verdade, você precisa se posicionar como um solucionador de problemas dele, não seu. Por exemplo, em vez de você falar, eu sou um fotógrafo de produto, você pode falar, eu ajudo e-commerces a vender mais com fotos que agregam valor, que convertem mais. Ou, por exemplo, em vez de falar, eu sou um fotógrafo de casamento, eu crio lembranças memoráveis, eu crio memórias afetivas. Pode não parecer, mas as palavras são muito poderosas quando você entende exatamente a dor do seu cliente e as palavras justamente se encaixam nessa dor. Portanto, se você é de um determinado segmento, você tem que entender quais são as dores desse segmento, quais são os problemas desse segmento, quais são os problemas que o seu cliente enfrenta ao contratar um fotógrafo e justamente bater nessa tecla que você vai resolver esses problemas e não ser só mais um fotógrafo X, Y ou Z. Entenda. O cliente ele não compra foto, ele compra uma solução. Ele está com um problema, ele precisa vender mais, ele quer registrar um momento espetacular. O corporativo vem uma visita importante num evento importante que nunca mais essa visita vem ou é extremamente raro que ela venha e ele precisa registrar aquele momento. Enfim, qualquer que seja a necessidade. Mas você vai justamente entender esse problema e oferecer a solução. O passo 2 é a questão do valor. É claro que você precisa saber quanto custa a sua hora, quanto tempo você vai se dedicar ao trabalho, tanto pré, durante e pós a produção. Isso é extremamente importante. Inclusive, eu falo tudo isso aqui no livro. Mas se você montar uma proposta que só tem essa questão técnica, olha, vou fazer uma diária de tanto, vai custar tanto, é uma proposta chata, vazia, fria, é uma proposta muito técnica. E lembra que eu falei do problema do cliente, da solução do cliente? Ele precisa ver isso também na proposta. É isso que vai ajudar a agregar valor. Você tem que cobrar pelo valor percebido, porque se você consegue fazer o primeiro passo e já se conectar com o problema do cliente e ele entender que você realmente é um solucionador de problemas, o seu valor vai estar atrelado a isso e ele vai perceber que você não está oferecendo só preço como os seus concorrentes. Você está oferecendo toda uma solução que essa solução tem um valor X. É claro que na sua proposta você vai usar aquela estrutura do plano básico, médio e premium. O intermediário é aquele que você realmente quer vender, o básico é aquele que é só para dar uma referência do quanto seria o mínimo,
e aí ele não vai achar tão caro o intermediário, e o premium é realmente aquela coisa top de linha, que se ele comprar, ele vai ter muito mais coisa, mas você quer mesmo vender o intermediário, porque você já descobriu no seu cálculo de custo que o intermediário é a melhor relação entre tempo e lucratividade. Eu falo sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui no card e o link lá na descrição também. Depois desse vídeo aqui, você vai lá e aí você junta os dois conhecimentos para você ficar melhor informado sobre essa questão da proposta. Na verdade, você não vai enviar uma proposta fria, como eu acabei de dizer aí há pouco no vídeo. Você vai começar a sua proposta relembrando o problema dele, descrevendo com detalhes como você vai desenvolver a sessão, o que vai ser entregue, o que vai ser feito em termos de tratamento com detalhes. Só no fim você vai colocar o teu valor. E nunca coloque a palavra preço, coloque valor, coloque investimento, porque senão pode quebrar toda essa construção que você está fazendo. Muitas vezes a gente comete o erro de querer atender rápido, e é importante sim atender rápido o cliente, mas nessa ânsia de querer ser veloz, a gente já vai mandando um orçamento sem ouvir muito o cliente. Esses dois primeiros passos, eles são extremamente importantes. E eu falo mais deles aqui no meu livro. Eu te convido a ler o livro para você ficar mais embasado na questão do negócio da fotografia. Eu vou deixar o link aqui embaixo da versão online lá do Amazon. Fica o convite aí. O terceiro passo, que é o processo em si, como que a gente faz para a gente criar essa conexão com o cliente antes de mandar o orçamento. E como eu falei lá no começo do vídeo, que você manda o orçamento e fica esperando ele responder, isso é uma venda passiva. É como as pessoas que abrem uma loja de rua, abrem as portas e ficam só esperando o cliente entrar. Na verdade, para nós fotógrafos, temos que ter uma venda ativa, consultiva. E para isso, eu vou subdividir em 3 etapas novamente. Você primeiro vai diagnosticar o problema do cliente. Então, você tem que realmente ouvir o que o seu cliente está falando e verbalizar isso. Então, por exemplo, entendi, você quer fotos que transmitam segurança para o seu novo site. Eu entendi a sua necessidade. Você quer que as fotos do seu produto ajudem a aumentar mais as vendas. Eu entendi que você está num momento especial da sua vida, com a sua família, com os seus 2 filhos e uma terceira gravidez chegando, e você quer eternizar isso num ensaio extremamente emocional. Então são essas conexões que você tem que criar com o seu cliente para que ele sinta que você entendeu ele realmente. A segunda questão é a solução. Depois que você entendeu tudo, que você construiu a conexão com o cliente, a sua proposta ela tem que ser adequada ao seu cliente. Não adianta você ter uma proposta padrão e aí você manda para todos, que cai naquela questão da proposta fria, técnica, sem conexão. Então você realmente tem que fazer uma proposta personalizada àquele cliente exatamente na solução que você está oferecendo para ele. Mas sim, mantenha a estrutura de 3 parâmetros, né? Básico, intermediário e premium. E a terceira questão é o final dessa primeira comunicação que você tem com o cliente. Nunca termine com qualquer dúvida, me avise. Na verdade, essa frase ela fecha portas. É tão genérica e ele ouve isso de tanta gente e também você deixa um qualquer coisa. E se não tiver qualquer coisa? Entende? Essa frase ela não é boa para você terminar, por exemplo, um e-mail de envio de orçamento. Na verdade, é bastante importante que você termine essa primeira comunicação deixando em aberta a comunicação para o lado do seu cliente. Vou te dar um exemplo aqui. Obrigado, fulano de tal, pela oportunidade, conforme a nossa conversa, segue o orçamento aqui, algo do tipo, né? Também depende, a formalidade mais ou menos vai depender um pouco dessa conexão que você criou com o cliente. É claro que você não pode exagerar na informalidade, afinal de contas você é uma empresa, mas você vai sentir isso. E aí, quando você fala, olha, o orçamento está em anexo ou algo do tipo, você termina falando assim: para darmos o próximo passo do fechamento do nosso contrato, eu vou sugerir uma reunião de 15 minutos na próxima terça-feira. Qual o melhor horário para você? Com esse tipo de frase, você consegue cercar o cliente e ele é obrigado a te dar alguma resposta, seja negativa ou seja positiva. Mesmo que seja negativa, ainda assim você tem uma resposta e não fica no vácuo
como a gente falou no começo do vídeo, que é péssimo para a gente isso, né? Porém, se você fez tudo direitinho, entendeu o que o cliente quer, consequentemente calculou um valor adequado, uma proposta personalizada, fez tudo isso e ainda termina com uma frase incisiva, isso ajuda muito a criar confiança para o cliente fechar com você. E isso é tão poderoso que vale o teu like aqui no vídeo, porque o cliente vai sentir que precisa te dar o retorno. E aí você não fica sem saber o que aconteceu. Mas tem mais uma ação que você pode fazer que ajuda a converter mais também. Porque mesmo fazendo tudo o que você fez, entendeu, mandou uma proposta personalizada, terminou a sua comunicação deixando uma pergunta para o seu cliente responder, ainda assim tem aquelas pessoas que não respondem. Mas aí vem uma coisa que eu costumo fazer e me ajuda muito a ter uma taxa de fechamento bastante positiva, que é você fazer uma ação ativa de follow-up. O que muita gente faz e que é chato para chuchu é esperar uma semana e ligar, olha, vamos fechar, você já viu minha proposta? Olha, eu tô aqui, hein? Isso é super desagradável e as pessoas estão super ocupadas, ninguém mais quer ouvir esse tipo de coisa. Porém, você pode fazer uma ação extremamente positiva, que é, por exemplo, mediante do problema do cliente que você já sabe, é pesquisar uma matéria, um artigo que vai ajudar o seu cliente de alguma forma a solucionar o problema dele ou agregar valor, não importa. Mas você vai falar, ô fulano, tudo bem? Eu vi esse artigo aqui, eu acho que encaixa direitinho com essa questão que você está tendo aí. Enfim, quando você apresenta um material desse, você está sendo presente no cliente de uma forma super positiva e ajudando ele a resolver o problema dele. De todas as cotações de fotógrafo que ele está fazendo, quem que você acha que ele vai lembrar? Do cara que só mandou a proposta, olha, custa tanto, ou do cara que mandou uma proposta que já se conectou com ele, mas ele estava meio em cima do muro, e depois ainda você mandou sem interesse nenhum, você mandou um artigo, uma matéria, alguma coisa que ajude ele no problema. Dá trabalho, você tem que ficar pesquisando sobre o assunto do seu cliente, mas isso sim é uma venda ativa, é um follow-up ativo, e aí você se posiciona na memória do cliente de forma positiva e não como sendo o cara chato. Se você está até esse momento no vídeo, eu acredito que você esteja gostando. Então deixa nos comentários aí se você já pratica pelo menos alguma coisa dessas estratégias, se é tudo novidade para você. Deixa nos comentários, porque inclusive os seus comentários pode ser tema dos próximos vídeos. E deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro próximo?